Olá pessoal, nas próximas aulas a gente vai ver alguns conteúdos de lógica de programação que vão falar sobre estruturas condicionais e estruturas de repetição. Na aula de hoje a gente está interessado em falar sobre estruturas condicionais. Estruturas condicionais são estruturas que vão obedecer, vão fazer o computador fazer alguma instrução se alguma condição inicial for satisfeita. A gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso e de como implementar essas coisas, principalmente no Octave. Então, as estruturas de condição, numa forma geral, elas vão se apresentar dessa forma aqui. Se uma determinada condição for satisfeita, então eu faço algumas instruções. Se não, eu faço algumas outras instruções, caso aquela condição inicial seja fácil, e aí eu termino essa estrutura de condição e, de uma forma geral, as estruturas de condição vão sempre ser apresentadas dessa forma, como um fluxograma. Para a gente entender melhor isso, é bem fácil de a gente colocar em alguns exemplos. Então, olha só esse exemplo aqui. Eu quero criar um algoritmo que receba 3 notas de um aluno e que ele calcule a média. Além de calcular a média, esse algoritmo ele vai ter que dizer se a pessoa foi aprovada ou se a pessoa foi reprovada e também dar a média no final, sabendo que a média é maior do que 7. Então, basicamente, para montar esse algoritmo, a gente vai ter que receber, a gente vai ter que criar um programinha que receba 3 valores. Depois de receber esses 3 valores, a gente precisa calcular a média entre eles. Para calcular depois de calcular a média entre eles, a gente vai fazer o seguinte: se essa média for maior ou igual a 7, o programa vai ter que dizer que esse aluno foi aprovado. E se essa média for menor do que 7, a gente vai dizer que o aluno foi reprovado. Então, no Octave, a gente já sabe dar essas entradas para verificar, para pedir para o usuário entrar com as notas, já sabe calcular a média, mas a gente ainda não sabe como dizer para o programa dizer se a pessoa foi aprovada ou não, que depende dessa condição, então, que é dada pela média. Então, no Octave, essas estruturas de condição, elas sempre vão ser dadas dessa forma aqui. If, que significa se em inglês, uma determinada expressão. Para o caso da nossa média, a gente vai dizer o seguinte, então, se a média for maior ou igual a 7, o que é que o meu programa vai ter que fazer? Dizer, você foi aprovado. Então, ele vai printar na tela, você foi aprovado. Se não, que significa else, que é o else, eu digo, você foi reprovado e dou um fim nesse laço. E aí, esse que eu estou chamando de laço, essa estrutura aqui, ela vai então decidir se o programa vai dizer aprovado ou reprovado. E a gente vai implementar isso agora no Octave, então. Aqui no Octave eu já estou numa pasta, que é a pasta da aula de hoje, que é a aula If Else, e eu vou dizer que esse daqui é o exemplo 1, que é o exemplo de calcula média e diz se a pessoa é aprovada. Então, para eu entender isso aí. A primeira coisa que eu preciso fazer nesse programa é entrar com as notas das pessoas. Então, eu vou dizer que a N1 é a nota 1 e eu vou dar um input, pedir para o usuário entrar com a nota 1. Então, vamos lá, digite a primeira nota. Aí eu vou ter que ter a mesma coisa para outras duas notas. Opa. Então, essa daqui eu vou chamar de N2, essa daqui de N3, e aqui a gente vai digitar a segunda e a terceira nota. Vou colocar um ponto e vírgula no final de cada uma dessas linhas, porque isso daqui não precisa ser imprimido na tela. E aí vou calcular a média. A média é igual a N1 mais N2 mais N3
dividido por 3, isso tudo vocês já sabiam. E aí, uma das coisas que a gente já pode dizer é f'printf, sua média aí eu quero dar com duas casas decimais, %.2f, e aí eu coloco aqui qual é a média, né? Nesse %.2f. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se isso aqui está rodando. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para ver se isso está dando certo, para ver se estou calculando a média de uma forma correta. Então, vamos lá. Vou salvar esse programinha aqui e vou chamar ele de exemplo 1. E vou rodar. Digite a primeira nota, então eu vou digitar 7, a segunda nota 8 e a terceira nota 9. E a gente sabe que a média tem que dar 8. Ótimo, está funcionando. Mas aí não é só isso que eu quero calcular. Eu quero dizer se essa pessoa foi aprovada ou se ela foi reprovada. Então, a gente vai utilizar aquela estrutura que foi dada aqui. Se alguma coisa, então eu vou executar um determinado comando. Se não, vou determinar o outro, vou calcular o outro, vou executar o outro comando. E como que vai funcionar isso? A gente vai escrever dessa forma. If, e a primeira coisa que a gente quer saber é, ou poderia ser em ordem invertida, if média maior ou igual a 7, lembra que maior ou igual a gente escreve dessa forma. O comando que eu vou dar eu quero que ele imprima, você foi aprovado. Então, eu vou dizer imprima, e imprima é f'printf, você foi aprovado. Mas aí, se o comando não for maior ou igual a 7, então eu posso colocar como else, porque são todos os outros valores, que significa se não, o valor que o comando que eu vou dar é f'printf, você não foi aprovado. Vou colocar não foi aprovado, porque pode ser que a pessoa tenha ficado em exame. E aí, depois disso, eu dou um end para terminar esse programa. Eu posso dar um end if ou simplesmente end é a mesma coisa. Então, eu vou rodar esse programa de novo e vamos ver se está dando certo. Então, digite a primeira nota, sempre isso, né? 7, depois 6 e depois 5. Opa, aqui faltou um f'printf. Então, faltou esse Fzinho aqui, por isso que não rodou. Está dizendo aqui, ó, f'print está indefinido na linha 14, coluna 3. Então, aqui eu consigo identificar qual é o erro que está acontecendo. Vou rodar de novo. Primeira nota, primeira nota 7, 6 e 5. Então, sua média é 6 e você não foi aprovado. Então, esse programa está funcionando aparentemente de uma forma correta. Eu vou tentar agora fazer uma média com um valor, com valores para que ele seja aprovado, para ver se isso está funcionando. Então, vamos lá, eu vou dar uns 7, 8 e 9. Sua média é 8 e você foi aprovado. Então, aparentemente, isso está funcionando, e essa daqui é a primeira forma, ou a primeira e uma das mais simples formas de eu escrever o comando if para ele me dar uma decisão. Naquele exemplo, no exemplo anterior, a gente tinha basicamente só uma condição, que era a condição se maior que 7, então aprovado, e se não, reprovado ou não aprovado, né? Mas pode ser que algumas vezes a gente tenha várias condições para serem satisfeitas. E se a gente tiver várias condições, a gente pode colocar isso tudo num mesmo if e escrever todas essas condições que são possíveis. Então, olha só, imagine que você tem uma expressão, você tem várias condições para serem seguidas, então se a expressão lógica 1 for verdadeira, ou uma expressão qualquer for verdadeira,
você vai executar um comando. Se não, né, se essa expressão for falsa, você pode ter uma outra expressão e executar outros comandos, e aí você pode ter várias expressões, e aí no final, se nenhuma dessas expressões anteriores forem satisfeitas, a gente diz um comando para caso todas as outras sejam falsas e dá um final para essa estrutura do C. No Octave, a estrutura para esse tipo de expressões com várias condições, ela é essa daqui. A gente começa como anterior, então dá um if e diz qual é a expressão que a gente quer testar se é verdadeira. Aí, se a primeira expressão não for verdadeira, a gente dá um else if, que significa se não ser, e aí a gente diz qual é a expressão que tem que ser dada. E aí depois a gente diz se não ser, quantas vezes forem necessárias eu escrever isso. E aí, se nenhuma dessas aqui for satisfeitas, a gente dá um else, que significa se não. Se não, se nenhuma das coisas anteriores forem verdadeiras, faça isso daqui. E aí a gente dá um end. Para a gente ver um exemplo disso, olha só, esse exemplo número 2 aqui. A nota final de um estudante é calculada a partir de 3 notas atribuídas respectivamente a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. A média das 3 notas mencionadas obedece os pesos a seguir. Então, o trabalho tem peso 2, a avaliação tem peso 3 e o exame final tem peso 5. Eu tenho que fazer um programa que receba as 3 notas, calcule e mostre a média ponderada e o conceito segundo a tabela abaixo. Então, basicamente, aqui a gente tem que calcular a média ponderada de acordo com esses pesos que são dados aqui. E aí, nessa escola ou universidade, as notas elas são dadas em conceito. Então, se uma pessoa tirar uma nota entre 8 e 10, ela recebe um conceito A. Se ela tirar entre 7 e 8, mas não incluindo o 8, ela recebe B. Entre 6 e 7, mas não incluindo o 7, ela recebe C. E assim por diante. Então, percebam que aqui tem várias condições para serem satisfeitas. Então, a gente quer montar um algoritmo que receba essas 3 notas e que dê qual que é o conceito da pessoa. Para isso, então, no primeiro momento, a gente vai ter que receber os valores e calcular qual é a média como anteriormente. Então, eu vou criar um novo script aqui, que vai ser o exemplo 2, que é o da média ponderada e conceitos. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é T1, eu vou pedir para a pessoa entrar com a nota do trabalho. Esse trabalho, por acaso, foi chamado de trabalho de laboratório. Trabalho de laboratório. Aqui faltou uma aspa. Depois, a segunda nota é a avaliação semestral. Então, eu vou colocar AV e vou dar um input. E eu vou dizer, digite a nota da avaliação semestral. E por último, a gente tem o exame final. Vou chamar de EX e eu vou dizer para entrar com a nota do exame. E aí, depois disso, a gente precisa calcular essa média ponderada. Essa média vai ser, então, a nota do trabalho T1 vezes 2, que é o peso, mais a nota da avaliação vezes 3, mais a nota do exame vezes 5.
E aí a gente não precisa se preocupar com isso aqui, porque a gente sabe que o Octave ele obedece à ordem das operações, e tudo isso vai ser dividido pela soma dos pesos, ou seja, 2 mais 3 mais 5. E aí está calculada a média, então. E aí a gente já pode dar um f'print f e dizer qual que é a média da pessoa. Então, sua média é... Na verdade, a gente não quer dizer qual é a média nesse daqui, né? A gente só quer dizer qual que é o conceito. E para dizer qual que é o conceito, a gente precisa... Ah, tá. Tem que dizer qual que é a média também. Então, e depois qual que é o conceito, além disso. Então, sua média é %.2f, fecha aqui, vírgula, e o que eu vou mostrar no lugar do %.2f é a média. E aí agora a gente precisa dizer, a gente precisa escrever uma estrutura que dê qual é o conceito de acordo com esta tabelinha que está aqui. E para isso a gente vai usar essa mesma estrutura que está dada aqui na direita. Então, vamos lembrar que num primeiro momento, o que a gente tem é que a média, se ela estiver entre 8, ou seja, se ela for maior ou igual a 8 e menor ou igual que 10, então o conceito vai ser A. Então, o que a gente vai escrever é, se a média for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 10, a pessoa vai receber A. Vamos ver isso aqui no Octave. Então, if, o que a gente vai dizer? Média, ela é maior ou igual a 8, e essa média também tem que ser menor ou igual a 10. Então, o E, a gente usa este Ezinho aqui, média menor ou igual que 10. Então, se a média tiver entre esses dois valores aqui, lembra que a média está sendo calculada por isso, qual que é o comando que eu vou ter que dar? Eu vou escrever na tela se o conceito é A. Então, f'print f, seu conceito é A. Depois, a segunda condição que a gente tem, se isso não acontecer, então, se a média, então a gente vai dar um se não se. E o se não se que a gente vai dar é, se a média estiver entre 7 e 8, maior ou igual que 7 menor que 8, o conceito é B. Então, else if, o que eu vou dizer? Se a média for maior ou igual que 7 e a média for menor do que 8, agora não pode ser igual, né? Percebam que se eu coloquei que é igual aqui, não pode ser igual aqui, porque senão duas condições vão ser satisfeitas ao mesmo tempo, isso vai dar um erro. O que é que eu vou escrever? Eu vou escrever f'print f, seu conceito é B. E aí, se eu não tiver nesse intervalo, ou seja, se eu estiver no intervalo abaixo de 6 até 7, o conceito é C. Então, vou dar mais um else if, e qual que é o que a gente tem aqui? Se a média for maior ou igual a 6 e menor e média menor que 7, então o que eu vou dizer é seu conceito. Opa, seu conceito é C.
Percebam que aqui o meu else if está ficando com uma cor diferente, estão vendo? E aqui também está ficando o fprintf com uma cor diferente, é porque alguma coisa está errada. E essa coisa que está errada é, eu me esqueci de fechar essa aspa aqui em cima. Então, se eu fechar essa aspa, ele vai voltar a ter os valorzinhos ou as funções escritas de uma forma em negrito, assim, mais em destaque. Então, o editor ele também já ajuda a gente a identificar alguns erros. Depois do conceito C, a gente tem ainda o conceito D, se a média for maior ou igual que 5 e menor que 6. Então, eu vou copiar esse último aqui e vou escrever isso aqui assim. Agora é maior ou igual que 5 e menor do que 6 e o conceito vai ser D. Percebam que quando eu copiei e colei, ele não ficou mais na mesma estrutura de antes, não ficou mais bonitinho como estava antes. Então, eu dei essa ajeitadinha. E depois disso, a gente tem que, se a média estiver entre 0 e 5, então o conceito vai ser E. Como esse 0 e 5, ele pode ser... eles são os últimos valores, ou a última condição que eu tenho, então eu posso colocar aqui na minha estrutura o else, ou eu fiz se estiver entre 8 e 10, A, se 7 e 8, B, se 5 e 6, E. Aí, o que restou agora é só pode estar entre 0 e 5. Então, o que eu posso escrever agora é else, e esse else, ele é o se não. O se não, ele vai dizer que se nenhuma dessas condições aqui for satisfeitas, ele vai escrever seu conceito é E. E aí, a gente vai dar um end nisso, porque nós terminamos. Vou colocar um ponto e vírgula, porque eu não quero mostrar isso. E vou rodar isso aqui tudo, vou chamar de exemplo 2. Opa, faltou um end if. É que quando eu crio o if, ele já dá um end if direto. Então, eu posso terminar isso aqui com end ou com end if, mas eu tenho que terminar só com um dos dois. Então, tanto faz se eu terminar com end ou com end if. Vou terminar com end if para indicar que é o final do if. Então, vou tentar rodar isso aqui de novo. Então, digite a nota do trabalho de laboratório. Digamos que seja 7. Depois, 6. Depois, o exame foi nota 8. E aí, a gente tem um problema aqui, que é warning, short circuit operation performed. Ah, tá. É que aqui eu estou usando o operador E no formato MATLAB, que é o que eu estou acostumado. O operador E, a gente precisa usar ele com 2 Ezinhos aqui no meio. Uma coisa e outra precisa estar desta forma aqui. Então, vamos tentar novamente. Então, digite a nota do trabalho de laboratório, 7, 6, 8. E aí, sua média é 7,2 e seu conceito é B. Aqui, tá vendo que o seu conceito está saindo do lado da sua média, né? A gente pode fazer uma quebra de linha aqui e colocar esse comando aqui, que aí ele vai dizer que a gente vai estar numa nova linha. Então, isso aqui vai ajudar a gente a escrever o programa de uma forma mais bonitinha. E aí, agora eu vou rodar isso aqui novamente com as mesmas notas. 7, 6 e 8.
E agora sim, a sua média é 7,2, seu conceito é B, ficou de uma forma mais bonitinha. Só que aí, eu queria chamar a atenção para vocês nesse exemplo aqui, para quando a gente colocou o else aqui no final. Esse else a gente colocou para todos os valores, ou isso aqui significa, se não acontecer nenhuma dessas coisas que está aqui, ou seja, se não tiver entre 5 e 10, a gente vai dizer se o conceito é E. Mas pode ser, por exemplo, que o usuário ele dê uma nota que não seja uma nota possível. E aí, digamos que um usuário tenha colocado lá notas numa escala de 100, por exemplo. Então, digamos que ele tenha colocado 80, 70 e 60. Olha só o que vai acontecer. Se eu digitar aqui 80, 70 e 60, ele vai dizer aqui, ó, sua média é 67 e seu conceito é E. Por que aconteceu isso? Embora a média seja um valor bastante grande, mas é uma média que não está nesse intervalo 5 até 10, que são essas primeiras condições. Então, na última condição, ele disse, se nenhuma das anteriores for verdadeira, vai dizer que o seu conceito é E. Na verdade, essa nota aqui deveria ser 6,7 e o conceito deveria ser C. O que aconteceu? O usuário escreveu isso de uma forma que não está no formato correto. Então, a gente vai mudar um pouquinho esse código aqui para que esse erro seja informado ao usuário. Então, se ele digitar uma nota que está fora do sistema, fora dos padrões de 0 até 10, isso vai acarretar um problema e esse problema vai ser informado. Então, aqui, ao invés de a gente usar o else if, o else no final, a gente vai dar mais um else if, e esse else if vai ser se a média for maior ou igual a 0 e, agora sim, dessa forma, se a média for menor do que 5, aí sim a gente vai escrever seu conceito é E. Aí, se não acontecer isso, ou seja, se a média não tiver entre 0 e 10, que é tudo isso que eu coloquei nisso, que são todas as condições que eu coloquei nisso aqui que está selecionado, a gente não vai mais dizer seu conceito é E, a gente vai dizer aqui, ó, as notas digitadas não fazem sentido ou não estão no intervalo correto, ou não estão no intervalo 0 a 10. E aí a pessoa vai entender que ela precisa fazer isso de novo, ou ela vai entender que precisa colocar as notas novamente para ele calcular de uma forma correta. Então eu vou rodar isso aqui de novo e vou colocar as mesmas notas de anteriores, 80, 70 e 60. E olha só o que aconteceu, as notas digitadas não estão no intervalo 0 a 10. Então a gente pode até colocar assim uma mensagem mais erro. As notas digitadas para entender que existiu um erro. Eu sugiro que vocês construam esse algoritmo como eu construí e vão testando ele para várias notas para ver se não vai acontecer nenhum outro problema parecido com esse. Então, esse foi um exemplo de como a gente pode usar várias condições dentro de uma mesma estrutura condicional. Dando continuidade, a gente vai fazer o exemplo clássico das estruturas condicionais, que é o exemplo de onde a gente escreve um programa para encontrar as raízes das equações de uma equação do segundo grau e dizer quantas raízes reais que essa equação tem. Para fazer isso, o usuário ele precisa entrar com os valores a, b e c da equação do segundo grau. A gente precisa lembrar, então, que uma equação do segundo grau ela é do tipo ax², ou melhor, ax² mais bx mais c igual a 0, e o usuário vai precisar entrar com esses valores de a, b e c. E aí o nosso programa vai ter que dizer quais são os valores de x
e se essa equação tem uma, duas ou três raízes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer saber o número de raízes que uma equação de segundo grau tem, é calcular o delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac. E aí, se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, não vai ter nenhuma raiz real. Se for igual a zero, vai ter uma raiz, e se for diferente de zero, vai ter duas raízes. E aí a gente precisa escrever este programinha, então. A gente vai escrever esse programa, como ele tem três condições, a gente vai utilizar aquela estrutura do else if. Criar um novo aqui, que vai se chamar exemplo 3. No exemplo 3, ele está falando sobre raízes da equação do segundo grau. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para o usuário entrar com o valor A. Uma das coisas que a gente pode fazer também nos programas é escrever uma linha primeiro dizendo o que esse programa faz. Então, antes de qualquer coisa, eu poderia conversar, fazer o programinha conversar com o usuário e dizer este programa encontra as raízes de uma equação do segundo grau. Aí, depois disso, ele vai pedir, então, para entrar com os valores. Aí a gente sabe que vai ter que ter um input para entrar com o valor do B e vai ter que ter um input para entrar com o valor do C. Então, aqui vamos pedir para o usuário entrar com o B e aqui vamos pedir para o usuário entrar com o C. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos calcular o valor do delta. A gente sabe que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E aí o que acontece? A gente agora tem que colocar aquela estrutura condicional para dizer se o delta for menor que zero, se for maior que zero e se for diferente, se for igual a zero. Então vamos lá. Se o delta for menor que zero, menor que zero, qual que vai ser a condição que a gente vai ter que dar? A gente vai escrever que a equação não tem raízes reais. Não tem nenhuma raiz real. Eu posso colocar um nenhuma aqui para ficar evidente. Depois, se o meu delta não for menor que zero, então ele pode ser igual a zero. Então, vou usar um if else e eu vou dizer delta é igual a zero. Aí a gente tem que ver que a comparação de igualdade, ela precisa ser dada com esses dois iguais aqui. Então, o que eu vou dizer? Que existe f'printf, existe apenas uma raiz. E além de dizer que existe apenas uma raiz, nossa, estou trocando as letras, parecendo meio disléxico. Além de dizer que existe apenas uma raiz, a gente pode dizer qual que é essa raiz. Nesse mesmo if else aqui, a gente pode dar mais de um comando. Então, a gente pode dizer qual que vai ser essa raiz. Então, a gente vai dizer que um valor x vai receber, aí, como que eu calculo o x? É menos b, mais, nesse caso, né, a raiz de delta. Nesse caso, o delta vai ser zero, então eu vou colocar mais zero, mas eu não preciso colocar isso, né? Tudo isso dividido por 2 vezes a.
Então, nesse caso aqui, 2A. Nesse caso aqui, a gente pode só deixar menos b sobre 2a, porque o delta é zero, né? Então, esse vai ser o valor do x. Eu não quero mostrar isso aqui, eu vou colocar num f'printf aqui. E aí eu vou dizer o valor da raiz é dois pontinhos, não precisa de dois pontinhos, porcento ponto 2f, para dar com duas casas decimais. E aí a gente vai colocar aqui o valor do x. Que não é if else, né? Else if. Só troquei a ordem das palavras. Else if, agora sim. Agora ele ficou no lugar certinho ali. Bem, então, se o delta for zero, eu vou escrever existe apenas uma raiz e vou calcular qual é o valor dessa raiz e vou embaixo printar ou escrever o valor dessa raiz. Se não, ou então o else, né? Se não é menor que zero, se não é igual a zero, então vai ser maior que zero. Eu não preciso colocar isso. Se não, o que eu vou escrever? Fprint f, que a equação tem duas raízes reais. E aí eu vou calcular quais que são essas raízes. A primeira raiz, que é o x1 ou x', ele vai ser menos o b mais a raiz de delta. Então, eu posso colocar delta elevado a 1/2. Esse 1/2 eu gosto de colocar dentro dos parênteses. E tudo isso aqui é a parte de cima, né? Menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. E o meu x2 vai ser idêntico a isso aqui, só que ao invés de menos b, eu vou mais delta, eu vou ter menos b menos delta. Então, aqui vamos colocar um menos. E aí a gente já tem aqui um end para o if. Vamos testar este programa. Antes de testar, eu vou salvar ele como exemplo 3. E aí, vamos lá. Este programa calcula as raízes da equação do segundo grau. Aí ficou sem espaço, ó. Digite o valor de A. Então, isso aqui ainda é das raízes reais, né? Reais de uma equação do segundo grau. Aí aqui eu vou colocar uma barrinha já, porque eu tô vendo que não tá legal, para criar uma nova linha. Mas eu vou continuar. O valor do A eu vou colocar que é 1, o valor do B eu vou colocar que é 7, o valor do C eu vou colocar que é 12, e aí tá me dizendo a equação tem duas... Algum problema foi encontrado aqui. Porque eu digitei o valor do C e ele não me deu qual é a saída do programa. Vou rodar de novo para ver o que aconteceu. O valor do A vai ser 1, o valor do B vai ser 7, o valor do C vai ser 12. A equação tem duas raízes, só que aí ele não me deu quais são essas duas raízes. Não me deu quais são essas duas raízes justamente porque eu não mandei printar essas duas raízes, né? Então, fprintf, e aí as raízes são porcento ponto 2f e
%.2f. E aí esses %.2f vão ser substituídos por x1 e x2. x1, x2. Agora sim. Mesma coisa, 1, 7, 12. E aí tá aí. A equação tem duas raízes reais e as raízes são menos 3, menos 4 aqui. Vou colocar uma linha nova, que ficou ruim, e vou testar isso aí para outros valores agora. Então, vou colocar que o A vale 1, que o B vale 2 e que o C vale 1. E aí existe apenas uma raiz e o valor da raiz é menos 1. E aí eu vou testando isso aqui e vou vendo os probleminhas que estão aparecendo, que as coisas estão ficando juntas. E aí, esse aí é mais um exemplo, então. E nesse exemplo, o que a gente fez diferente dos anteriores é que existe mais de um comando entre os ifs e else, ifs e elses, né? Todas essas coisas que eu calculei aqui dentro do if, elas poderiam ter sido calculadas fora dele também. Só que o que acontece? Se eu tivesse calculado essas coisas antes, todas elas iam ocupar tempo de processamento. Porque o que acontece? Se eu tivesse calculado os x antes, ele ia demorar esse tempo para processar. E aí, quando eu entro aqui no if, se o delta é menor do que zero, a gente não ia ocupar aqueles valores. Então, num exemplo que a gente não tenha raízes, por exemplo, ele não precisa calcular os x. Daí aqui nesse if aqui, o processamento vai de uma forma mais rápida. Então, ele só vai calcular as raízes caso tenha raízes. Senão, ele não calcula essas raízes. Bom, gente, para vocês praticarem e confirmarem a presença de vocês na aula de hoje, eu vou solicitar que vocês façam um algoritmo para resolver esse programa aqui. E depois de fazer esse algoritmo, vocês têm que postar o arquivo .m lá numa tarefa que eu vou colocar na aula de hoje, que se chama Confirma Presença. Ok? Dando continuidade, a gente vai fazer um outro exemplo, que é um programa que mostra um menu de opções a seguir, que receba a opção do usuário e os dados necessários para executar cada operação. O menu de opções ele é o seguinte: 1 é somar dois números e 2 é tirar a raiz quadrada de um número. E aí o usuário vai ter que digitar qual é a opção desejada. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é uma calculadora que ou some dois números ou que tire a raiz quadrada. Mas, no primeiro momento, o usuário vai ter que ser informado dessas opções e depois que ele disser qual é a opção, a calculadora vai ter que fazer as operações para eles. Se a opção for 1, então ele vai ter que somar dois números, então ele vai ter que receber dois números e somar. E se a opção for 2, ele vai ter que receber apenas um número e tirar a raiz quadrada desse número. Então vamos ao Octave. Eu vou criar um novo aqui. Este é o exemplo 5 com opções. Então, vamos lá, uma primeira conversa com o usuário. A gente pode dizer o seguinte: escolha ou este programa tem duas opções disponíveis. E aí a gente vai dar uma nova linha aqui. E aí o que é que a gente vai... Eu sempre esqueço do F aqui, né? F. E aí a gente vai pedir para o usuário entrar com uma das opções. Então vou escrever op para dizer que é opção. E aí nessa opção o usuário vai ter que entrar então com isso daqui.
digite 1 se você deseja somar dois números, e aí eu vou dar uma nova linha. Digite 2 se você deseja a raiz quadrada de um número. E aí o que a gente vai fazer, então, vamos lá. Qual é a primeira coisa? Se o usuário escolher 1, ou seja, se a opção for igual a 1, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que solicitar que o usuário entre com mais dois números e some esses números e diga qual que é a soma desses dois números. Então, eu vou dizer aqui que o número 1 vai ser, o usuário vai ter que entrar com, digite o primeiro valor e vamos só colocar um espacinho aqui. A gente vai ter que também ter um número 2, que é digitar um segundo valor. Opa, faltou aqui. E aí a gente vai ter que fazer uma soma, e essa soma ela vai ser o número 1 mais o número 2. E depois disso ainda a gente vai dar dizer então que a soma é f'printf, a soma é porcento ponto 2f, que eu quero com duas casas decimais. Isso aí, vírgula, o valor da soma que eu quero colocar. Então, isso se a opção for igual a 1. Se não, aí a gente vai dar... ele pode digitar a opção 2, né? Então, eu vou dar um else if se a opção for igual a 2. Se a opção for igual a 2, ele quer tirar a raiz quadrada. Se ele quer tirar a raiz quadrada, a gente só precisa de um número. Então, eu vou chamar de número, só porque eu tenho um número apenas, e vou solicitar que o usuário digite o valor desejado. E aí, eu vou escrever uma variável que se chama raiz, e essa raiz ela vai ser a raiz quadrada do número que ele vai entrar. Então, vai ser número elevado a 1/2, ou elevado a 0,5. E aí, a gente precisa printar na tela qual que é a raiz quadrada. A raiz quadrada é... E aí, eu quero também com duas casas decimais. E o que eu vou printar aqui é a raiz. Então, tá aqui. Se a opção for 1, vai somar as duas e dizer qual é a soma. Se a opção for 2, vai apenas pedir um número, dizer qual é a raiz e printar qual é a raiz. Só que aí pode ser que esse usuário ele entre com um número que seja diferente de 1 e 2. Então, a gente vai colocar assim, ó, um else, e esse else vai ser se a opção for diferente de 1 e diferente de 2. E aí a gente precisa lembrar como que é o diferente no MATLAB, ou no Octave. O diferente é não igual. Então, se a opção for diferente de 1 e for diferente de 2. Aí a gente só vai dizer o seguinte, não existe essa opção. Não existe esta opção. E aí, com isso, o usuário vai ter que fazer alguma outra coisa. Ou digitar a opção, recomeçar e digitar a opção correta, né?
Então, vamos salvar isso aqui como exemplo 5. E vamos lá. Esse programa tem duas opções disponíveis. Digite 1 se você quer somar dois números. E aqui ficou algum problema no meio. Digite 2 se você deseja a raiz quadrada de um número. Então, talvez seja interessante a gente colocar esse segundo aqui num outro fprint. Não, precisa ser no mesmo. Ou a gente coloca só um ponto aqui para ficar separando esses dois. Então, aqui também ficou feio no final, porque eu não coloquei dois pontos, ele precisa digitar uma das coisas, né? Então, vou colocar aqui dois pontos para ficar um espacinho aqui e vou digitar a opção 1. Digite o primeiro valor, então vou colocar 5, digite o segundo valor, 6. E aí eu já disse, a soma é 11. Então aqui está certinho, só que o que está acontecendo aqui? Esse num1 e num2, eu estou aparecendo isso aqui na tela e eu não preciso mostrar isso. Então, eu só preciso mostrar que a soma é 11, é só isso que eu preciso mostrar e mais nada. Então, aparentemente, se a opção for 1, está dando certo. Vou testar para a opção igual a 2. Então, vou digitar aqui 2, digite o valor desejado, eu vou digitar 9. A raiz quadrada é 3. Então, aqui novamente, eu não preciso mostrar o que é isso aqui, eu não preciso mostrar isso aqui, eu só preciso mostrar o que está aqui no fprintf. E agora eu vou dar uma opção que seja diferente de 1 e 2. Então, vou rodar isso aqui e vou colocar uma opção 8. Então, não existe essa opção. E, novamente, ele deu uma resposta aqui porque alguma coisa está sendo calculada. Eu acho que aqui a gente pode dar um ponto e vírgula. E é isso aí. Então, todas as opções que foram pedidas estão funcionando corretamente nesse caso aqui. Bom, gente, e para a gente terminar essa aula, eu vou deixar mais duas atividades para vocês. E essas atividades, na verdade, eu já apresentei para vocês a maioria, ou quase todas as estruturas que a gente pode utilizar com o if. Então, a gente viu uma estrutura normal, que só tem if e else, e uma estrutura com vários ifs, e como isso pode ser escrito no Octave. Então, eu vou solicitar também que vocês façam outros dois exercícios que são o seguinte. Nesse livro, Fundamentos da Programação de Computadores, que é um dos livros que está na bibliografia de vocês, no capítulo que fala sobre estruturas condicionais, tem vários exemplos resolvidos, e um dos exemplos que tem é o exemplo número 4, que ele cria um algoritmo para colocar três números em ordem crescente. Então, a ideia para montar esse algoritmo ela já foi feita e já tem um algoritmo aqui escrito numa forma de um pseudocódigo, como a gente viu na primeira aula. E a tarefa que eu quero de vocês é que vocês transformem esse algoritmo que já está pronto aqui em um algoritmo na linguagem Octave. Então, vocês precisam fazer isso para o exemplo número 4, que está feito aqui, e também para o exemplo número 13, que é um pouquinho maior. Se vocês quiserem tentar resolver os exemplos sem olhar a resolução do livro, é interessante, que aí vocês vão estar exercitando a lógica de vocês. A lógica de vocês é um dos objetivos dessa disciplina, que vocês adquiram pensamento computacional para resolver problemas, mas também é importante que vocês saibam escrever os programas na linguagem Octave, que vocês saibam ler um programa num código qualquer
num código genérico, como os pseudocódigos, e saibam transcrever isso para uma linguagem que, nesse caso, que a gente está utilizando é o Octave. Então, tem o exemplo número 4 e esse exemplo número 13, e eles já estão nesses, como falei, resolvidos, e o que eu quero que vocês façam é só transcrever esses exemplos para a linguagem Octave. Depois façam testes, ver se está funcionando, e isso vai fazer parte da lista de exercícios que vai acompanhar esta aula.